Galera, tô me arrumando aqui pra ir pros backrooms daqui a pouco. Se você encontrou essa fita é porque eu postei. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu recomendo que vocês vejam o filme antes de ver esse vídeo. E daí, depois que vocês verem o filme, vejam o meu comentário sobre o filme no canal 2 e daí vejam esse vídeo. Mas eu não mando em ninguém, né? Infelizmente. E então faz o que você quiser. Se você não tiver cuidado e não clipar para outra realidade, você vai terminar nos backrooms, aonde não há nada além do fedor de carpete velho molhado, a loucura do monótono amarelo e o som de fundo infinito das luzes fluorescentes no zumbido máximo, e aproximadamente 6 milhões de metros quadrados de quartos aleatórios e vazios para se estar preso. Que Deus te ajude se você ouvir alguma coisa perambulando por aí, porque com certeza isso já te ouviu. Backrooms. Em meados de 2018 para 2019, o Backrooms foi ganhando muita popularidade, e muitos atribuem essa primeira postagem dele como sendo num post do 4chan numa thread. Poste uma imagem inquietante que parece meio estranha. Aqui começou as imagens do Backrooms, sem ser associadas a essa legenda clássica que eu li pra vocês. Acontece que, aparentemente, essa legenda era uma copypasta muito mais antiga de antes de ser associada com essa imagem. Eu fiz todo um contexto legal explicando o que é copypasta e o que é creepypasta nesse vídeo especial aqui, que vai estar linkado no primeiro comentário se quiserem ver. Mas basicamente, copypastas são textos que são copiados várias e várias vezes sem contexto. E essas copypastas foram atreladas a essa imagem de forma tão forte a criar o mito dos backrooms e do liminal space. Muitas pessoas acharam muito interessante tentar encontrar de onde veio essa imagem e ficaram nessa cruzada por um bom tempo, tentando encontrar de onde veio esse papel desgastado com som de lâmpada fosforescente. E depois de um esforço coletivo, houve sucesso. Uma pessoa postou no Facebook. Então, eu acabei trombando com essa imagem de um cômodo que se parece extremamente similar ao dos backrooms original que conhecemos. Tem 0 correspondências na pesquisa reversa, mas parece realisticamente ter muito a ver com um render parecido. Se qualquer um tiver alguma informação dessa imagem, por favor compartilhe aqui embaixo. A galera tava tentando até que alguém finalmente conseguiu. E descobriram que se tratava de uma loja de móveis chamada Hobbytown, em Oshkosh, no estado de Wisconsin dos Estados Unidos. Que, segundo comentários, é uma cidade bem pequena, pacata e normal. O pessoal encontrou essas imagens a partir dos arquivos de restauração dessa loja na Wayback Machine, que foram postados em 2002, 2003. Então, traçando uma linha do tempo, tem essas imagens de 2002, e em 2019 o povo começou com essas threads de lugar estranho, e agora, em 2026, finalmente saiu o filme dos Backrooms. Eu vou falar sobre o que eu achei do filme no final, mas provavelmente já tem o post completíssimo do que eu achei de cada cena no canal 2, que vai estar linkado aqui. Mas o que deu essa enorme popularidade ao fenômeno dos backrooms? Porque, segundo a Wikipédia, logo depois das postagens do 4chan, começaram a pipocar várias histórias sobre os backrooms, e o povo começou a enlouquecer, criando níveis e níveis e rooms e entidades e regras. E isso virou um projeto coletivo da comunidade, assim como o fenômeno dos holders que eu expliquei no meu vídeo sobre o termo creepypasta. Segundo a Backrooms Fandom Wiki, o level 0, que é o level mais conhecido do carpete e do papel de parede amarelo, se trata de: o level 0 é um expansivo espaço não euclidiano que lembra a parte de trás de um cômodo de um datado outlet de varejo. Esse level é conhecido principalmente por ser um layout desorientante e distinto papel de parede amarelo. Todos os cômodos do level 0 dividem o mesmo traço superficial, o carpete mofado e gasto e a fiação elétrica jogada, as luzes fluorescentes inconsistentes, e além disso nenhum cômodo é igual, diferindo significativamente no formato e layout. Também há o som constante das luzes no teto, que são notavelmente mais altas que lâmpadas normais e induzem dores de cabeça
que persistem por bastante tempo mesmo depois da pessoa ter deixado esse nível. Não há ameaças hostis. O único perigo é a evidente falta de recursos que leva à desidratação, exaustão e inanição. Devo confessar que eu gosto dos backrooms que não tem nenhuma ameaça. Eu gosto da ameaça ser o próprio ambiente. Não tem aquele bagulho de entidade perseguidora e tudo mais. Mas continuando com a descrição, mesmo que você ande em linha reta e volte exatamente para o lugar onde começou, você pode acabar numa parte completamente diferente, já que essa é a natureza desorientante do lugar. E ele é tão indutor de loucura que algumas pessoas relatam terem tido alucinações e realmente perderam completamente a sanidade. Existem teorias sobre a criação dos backrooms. Alguns dizem que é para ser tipo uma prisão de forças não naturais, tipo um purgatório, um umbral, onde se fica preso de forma indeterminada. Outras teorias sugerem que seja tipo um espaço de descarte da realidade, já que muitas pessoas desaparecidas acabam surgindo nos backrooms, principalmente sendo vítimas de acidentes que envolvem água. Acidentes dos front rooms mesmo, que é onde a gente vive. Desse jeito, o pessoal foi criando seus próprios cômodos a partir dessas regras, alguns seguindo essa fórmula original, né, e outros sendo mais ousados, mas principalmente criando status de sobrevivência e possíveis ameaças. Sendo esse um projeto sem dono da comunidade, a criatividade ficou livre. Bom, agora vamos discorrer sobre os níveis mais populares, ou os níveis que eu mais gosto, começando pelo meu favorito, o quarto 974, ou a casinha da Kitty, ou simplesmente Kitty. Ele é semelhante a um sobrado com paredes cor-de-rosa e muitos itens fofos de decoração. Há uma entidade amigável chamada Sr. Kitty ou Kitty, que te observa pelos cantos mesmo sem ter um rosto. É uma criatura alta e alongada feita de matéria escura, sem pés e sem mãos. Segundo o Backrooms Free Writing Wiki, essa casa tem 3 banheiros e 4 quartos e todos têm essas paredes rosa e chão branco, exceto o porão. O porão ele é só um porão sujo normal. Não se tem muitos dados sobre o porão, porque sempre que alguém tenta explorar, o Sr. Kitty simplesmente tira a pessoa de lá. Dá pra sair pra fora da casa pelo jardim da frente, onde você encontra uma visão dos subúrbios, até onde a vista alcança. A casa tem Wi-Fi e televisão, e os estoques de comida e água são preenchidos a cada 7 dias. Quanto ao Sr. Kitty, faz café da manhã, almoço e jantar, assiste TV e lê livros aleatórios que aparecem ali na casa. Se você pedir de forma bem legal, ele te leva para outro nível seguro. Eu gosto bastante desse level porque ele me lembra muito Trauma Core, que eu já falei aqui no canal várias vezes que gosto. E eu acho bonito o contraste desse lugar fofo e acolhedor e infantil com uma criatura horrorosa que espreita toda alongada. A outra wiki sugere que cada vez que você entra nesse nível ele tá diferente e você consegue não clipar pra ele só de ter um item fofo na sua bolsa. Ele tem muitos brinquedos e praticamente tudo com uma temática fofa, colocando personagens conhecidos da Sanrio e outras coisas infantis numa vibe meio coquete. E dizem que muitas memórias de infância voltam nesse nível. Mas ele é um nível tão confortável, por que alguém sairia de lá depois de chegar? Tem até Wi-Fi e TV a cabo. Bom, aí que tá. As pessoas falam que você não pode ficar no mesmo nível por muito tempo, senão começa a dar ruim. Outro nível que eu gosto bastante é o Mercadinho Eterno, ou nível 232, ou a Hipermercearia. Segundo novamente a Wiki Backrooms Free Writing, tem várias gôndolas com comida e bebida, tanto dos backrooms como dos frontrooms, e é desconhecido se toda a comida é segura para se consumir. É possível ir para o lado de fora, onde encontramos um estacionamento à luz do dia, e lá dentro tem muitos carrinhos, portas e vidros com molduras vermelhas, onde se pode encontrar ferramentas ensanguentadas. Uma coisa que me deixou passado nesse nível é que a água de amêndoa é insta-kill, completamente venenosa. E era sabido, pra mim, na minha cabeça, que a água de amêndoa era praticamente safe em todos os níveis. Eu tenho alergia à amêndoa, eu não ia durar uma semana nos backrooms. E às vezes aqui tem música tocando dos megafones.
Eu amo esse nível porque eu gostaria muito de ficar 24 horas preso num mercadinho fazendo maluquice, igual eles fazem nos filmes. Mas depois que eu vi aquele vídeo do zóio preso no mercado depois da hora de fechar, eu fiquei com medo. O último nível que eu vou trazer é o clássico Pools ou Pools Room ou Sala das Piscinas. Tem um jogo que eu sempre trago em algumas gravações de fundo aqui quando eu não sei o que usar, e eu nunca reaproveito gravação, tá? Quase sempre eu jogo o jogo todo de novo só para gravar uma experiência nova para deixar de fundo. E só esclarecendo uma coisa aqui, eu nunca usei gameplay de outras pessoas no fundo, é sempre eu. Esse canal ele é praticamente todo artesanal. Enfim, o Pools é um jogo Walking Simulator que eu gosto muito, que é simplesmente andar pelas piscinas infinitas e encontrar outras coisas. E ele é baseado no nível Pools ou nível 37, onde tem grandes áreas com piscinas variadas. A maior parte desse nível é coberto de azulejo azul ou água esverdeada. A maioria das piscinas é extremamente grande, se tornando meio que inviáveis. E certas escadas entram para espaços infinitos de água como poços escuros. Algumas áreas estão em completa escuridão por motivo nenhum. Eu gosto muito de piscina, mas eu acho que esse nível seria um inferno, porque deve ser constantemente estar com a mão toda enrugada e deve ser muito, muito frio. O fenômeno do Backrooms também ajudou a popularizar a temática Liminal Space, que por sua vez ajudou a popularizar muitas estéticas como weirdcore, dreamcore, coisas nostálgicas e outras cores da internet. O Liminal Space são tipo áreas de transição, espaços extremamente amplos e infinitos, vazios e inabitados. E isso desperta uma inquietude inerente da gente. Tipo, como assim esse espaço que era para estar cheio de gente circulando tá completamente vazio? Isso quase desperta um alarme na nossa mente. Um tipo de vale da estranheza, porque é algo familiar, mas com uma certa perturbação não palpável. E também acho que remete muito à nostalgia porque lembra da infância. Porque quando a gente é criança, todos os espaços parecem maiores e mais vazios, e qualquer momento parece uma eternidade enquanto você espera sua mãe na fila do mercado. É tipo um mix confortável de estranheza, nostalgia e vazio existencial. Galera, esse vídeo ia ficar muito curto só com essa explicação meia boca de investigação dos backrooms que eu fiz pra vocês. Então, eu decidi assistir toda a série do Kane Parsons, ou Pixels, e eu assisti ela depois de ver o filme, então eu recomendo que vocês façam a mesma coisa para evitar de criar expectativa e vocês vão sentir as coisas se conectando de forma melhor. Eu acho que é uma boa pedida, viu? Bom, então, colocando mais uma coisa na nossa linha do tempo, o canal Kane Pixels, do adolescente na época, Kane Parsons, postou uma minissérie de vídeos de terror feitos inspirados no tema Backrooms, e ele basicamente virou o dono dos Backrooms. Muita gente considera a lore do Kane Pixels como a verdadeira lore dos Backrooms, e foi ele que deu origem ao filme da A24. Ele também dirigiu esse filme, o que faz dele um dos mais jovens cineastas a conseguir várias coisas. O Kane fez 22 vídeos sobre Backrooms, a maioria deles bem curtinhos. Eu decidi assistir todos para falar para vocês depois de ver o filme, e as coisas ficaram muito mais claras para mim. Então vamos a um resumo. Backrooms Found Footage, ou gravação encontrada. O primeiro vídeo tem um carinha que tropeça com uma câmera na mão e simplesmente aparece no nível 0. Ele parece fazer parte da produção de algum filme. E daí ele sai por aí andando, procurando alguém, e temos uma breve exploração desse plano 0. Até que ele encontra uma escrita enigmática numa parede e então é perseguido por uma das entidades. No fim, ele parece voltar pro front rooms, né, pro mundo real, e cai num gramado, presumidamente faleceu. 11 de março, _90, arquivo. Esse é um vídeo com imagens de pesquisadores e uma música super relaxante de fundo. E só isso.
Terceiro teste. Depois de uma narração robótica explicando sobre como a empresa chamada Async resolveu conduzir experimentos de distorção, o vice-diretor da empresa, o Ivan Beck, explica que o grande objetivo do experimento era poupar milhares de dólares em questão de moradia, espaço e armazenamento. Backrooms, o primeiro contato. Esse é o vídeo do teste 6, onde a Async, que tem uma logo que eu preciso dizer, me lembra muito o EM. E tá tocando Daisy Daisy no fundo, eu amo Daisy Daisy. Daisy, give me your answer, do. Aqui tem uma parada meio de física, partículas, aceleração, e eu sou muito loirinho e bonitinho demais pra entender isso. Enfim, eles fazem esse rolê com a porta que parece a do Monstros S.A. Eles vão chamar isso aqui de threshold, que dobra uma dimensão ali dentro e finalmente temos os backrooms como conhecemos. E ouvimos uns cientistas conversando e eles falam tipo, caralho, desliga essa bomba. E outro cara responde, não é muito seguro, tem algo ali dentro. E esse título desse vídeo me intrigou bastante, porque geralmente contato tem a ver com alienígenas. Seriam as entidades alienígenas interdimensionais? Backrooms Missing Person, ou Pessoas Perdidas. Aqui a gente vê uma série de cartazes de desaparecidos de diferentes idades e tem um gráfico que sugere que desde o surgimento dos backrooms esse número aumentou pavorosamente. O vídeo corta e vemos os caras de amarelo e eles encontram os restos de uma pessoa com um tipo de fungo, diz um dos caras. O que mais chamou a atenção do pessoal na seção de comentários nesse vídeo foi que uma das crianças aparentemente tinha apenas 2 anos. Autopsy Report, ou reporte de autópsia. Segundo o relato da autópsia desse cara, ele tinha algumas partes do trato preservadas como se ainda estivessem funcionais e outras que ficaram completamente distorcidas devido a um tipo de fungo encontrado, que ele acredita ser um tipo de bacilo. O bacilo refere-se ao formato da bactéria, que é essa daqui que parece um Cheetos. Tem bacilos do bem e bacilos do mal. Vídeo informativo. Agora a gente descobre que o nome do projeto Backrooms é KV31. E ele é conceituado nesse vídeo informativo para as equipes que trabalham ali como o projeto de desenvolvimento do sistema de distorção magnética de baixa proximidade. Eles até falam umas regras, tipo, não entre no complexo sozinho e toda expedição deve ter pelo menos 3 indivíduos. A gente corta a cena, então, para alguém adentrando com uma câmera e podemos ver 3 ou 4 indivíduos nesse grupo. Só que o nosso cameraman se distrai com barulhos, como se fosse uma sala cheia de gente, mas não tem ninguém. Só que quando ele se vira para falar com seus colegas, eles simplesmente somem na frente dele. Essa cena vai ser muito importante daqui pra frente, esse é tipo o começo da Deep Lore. Ele anda mais um pouco, parece bem perdido, mas consegue encontrar o caminho por onde ele veio, supostamente, e então toca um alarme. Motion Detected, ou movimento detectado. O vídeo relata que temos 7 videocâmeras preparadas para gravar e detectar movimento ali na área principal dos backrooms, além de disparar um alarme sonoro quando são ativadas. Parece que os caras estavam tentando construir algumas estruturas ali pro lado de dentro para facilitar a exploração. A gente vê então uns relatos, né, de detecções e erros, e aparece uma nova anomalia ali se movimentando pelo teto. Protótipo. É só isso o vídeo, é o protótipo da máquina mesmo. Armadilha. Esse vídeo tem muita informação. Ele começa com uma equipe se preparando para ir para os backrooms novamente. E, novamente, o carinha com a câmera sai andando por aí. Mas tá tudo bem, eles estão juntos, não acontece nada de estranho. Até eles encontrarem uma porta perto desses quadrados no chão, que o pessoal chamou de pitfalls, ou poços. Um dos carinhas passa pelos pitfalls de boa e chega até a porta. Então chega a vez do nosso cameraman passar para poder documentar as coisas, mas ele cai num dos buracos e vai parar em outro andar, com um tom de papel de parede diferente. Os caras tentam dar um jeito de recolher ele ali, mas tá meio dificultoso e ele escuta um grito. Ele vai indo atrás desse grito e encontra uma área mais urbana, tipo um subúrbio, com uma luz vermelha.
A equipe dele aconselha que ele não vá explorando tão longe, mas ele fala que tá safe, ele sabe o caminho de volta. Novamente ele escuta uma gritaria vindo de uma dessas casas e resolve entrar para dar uma olhada, encontrando essa sala azul com várias placas. Mais adiante tem alguns objetos juntados ali de forma estranha e sapatos. E ele continua ouvindo alguém gritando ali, ele começa a achar que tem alguém morando ali dentro, e isso é bastante estranho. Então ele encontra uma entidade que estava imitando essas vozes. E ele diz, isso não é uma pessoa. E essa foi a grande armadilha. Essa entidade, tal qual Fiddlesticks ou Siren Head, imita o som das vítimas para atrair novas vítimas. E o Marvin, o cara da câmera, sai catando o cavaco, até caindo no meio do caminho. Eu amo que eles caem toda hora nessa série. Mas o vídeo acaba com ele sendo resgatado, são e salvo. O Marvin vai ser importante pro resto da série, então presta atenção nesse nome. Report, ou Report. Alguém tá ouvindo uma gravação do que o Marvin encontrou? Na verdade, várias pessoas estão ouvindo e tem uma música um pouco alarmante tocando, mas ninguém tem muita reação sobre nada. E depois a gente transiciona para outra cena dos Backrooms com aquela música contemplativa tranquila de sempre. Tem uma time-lapse de uma construção que eles fizeram ali, fechando essa área perigosa, tipo uma contenção de danos. Eu entendo porque é exatamente isso que eu faço quando eu tô explorando minas no Minecraft, e essa parede não me impede de me perder pra caralho. Esse aqui é um desafio pros disléxicos. 9780415263573. Esse vídeo mostra um carro simplesmente no clipando no meio de uma rodovia enquanto tá em movimento. Ele só sumiu. O que mostra que os backrooms também interferem nos front rooms. E isso me lembrou aquela teoria que a gente viu lá no começo, que ele é um espaço de storage, de enfiar coisas, guardar coisas, mesmo que elas não queiram ser guardadas. Apresentação. Esse é um vídeo de campanha passado numa sala de apresentações e ele diz que o mundo está em constante mudança e, infelizmente, essas mudanças geram efeitos indesejados às vezes, que se não forem monitorados podem irreversivelmente machucar o nosso mundo moderno. E uma das soluções para o grande problema da projeção da expansão humana seria, finalmente, o sistema de distorção magnética de baixa proximidade, o Backrooms. Ele explica que através de 32 pontos organizados e a estrutura do threshold, as pessoas vão poder passar por eles para irem até o local que quiserem. E por enquanto é só uma portinha, mas os próximos modelos podem comportar até caminhões e cômodos inteiros. Daí eles passam por alguns gráficos e conceitos de como poderia ter uma fábrica, ou um shopping, ou um escritório, ou uma casa. Mas na verdade tem algo de muito errado acontecendo ali. Um dos cientistas notou alguma coisa estranha. Provavelmente ele notou aquele cara que voltou para a sala vermelha com o alarme. Aquele cara que perdeu-se da equipe. Enfim, a corporação segue mesmo dando muita merda. Recording 014. Essa é uma chamada de telefone entre o Clyde, que está tentando falar com um dos superiores, o Ivan, e o Clyde reporta que alguns minutos atrás uma pessoa disparou os sensores de movimento. O cara que eu acabei de falar pra vocês, o cara da sala vermelha. E ele tava com uma roupinha completa de um dos empregados, mas ele não tá nos projetos. O Ivan pergunta se o cara se identificou e o Clyde diz que ele tá totalmente desorientado, não sabe nem quem é direito, mas disse que se chama Peter Tent. O Ivan pergunta se mais alguém sabe disso, mas o Clyde assegura que ele tá sozinho, é um dia de folga e geral já foi embora mais cedo. O Ivan diz então que ninguém pode saber disso. Nem a equipe da noite, nem os caras da limpeza. Então o Clyde fala, ele não é ele, né? Backrooms Found Footage 2. Esse é o meu vídeo favorito. Começamos vendo a gravação de uma pessoa que encontrou um espaço de no clipping na garagem dela, onde as coisas simplesmente atravessam para dentro dos backrooms. Essa pessoa tenta então medir a fundura do no clipping com uma trena, só que essa trena começa a vibrar e expande tudo e a pessoa cai dentro dos backrooms, provando que esse negócio de
moléculas e tal, tá muito instável ainda, mesmo sendo de baixa proximidade. Daí essa pessoa começa a explorar, como é de praxe, com a sua câmera na mão, que muito convenientemente não quebrou, e coisas estranhas aparecem, coisas de tamanhos diferentes, buracos no chão e tudo mais. Ela até encontra um carro, que provavelmente é o carro daquele clipe da estrada. Perto desse carro tem sangue e uma casa, e ela vai seguindo. Então encontra finalmente aquela entidade clássica dos backrooms, que parece um monte de fios distorcidos. Também reparem que nessa cena tem um quadrinho na parede dessa casa. Esse quadrinho vai ser importante para o próximo vídeo, que se chama Home _ 27647.mov. Esse é um vídeo bastante enigmático que se conecta com muitas coisas, mas com nada diretamente. Provavelmente esse é um vídeo caseiro da família que morava nessa casa que a menina da garagem encontrou. Porque a gente vê o exato mesmo quadrinho e as pessoas especulam que essa criança no quadrinho seja aquela criança de 2 anos que desapareceu. As pessoas nos comentários também disseram que o pôr do sol que aparece no vídeo dessa família é o pôr do sol do vídeo da autópsia. Reunião. Lembram-se daquela área que foi bloqueada depois da tour do Marv, onde ele encontrou uma entidade esquisita que imitava vozes? Eles voltam para lá e enviam um robozinho câmera para verificar se tá tudo bem antes de entrarem. Depois que o robozinho diz que tá show, tá suave, o time vai até essa área que é a 14D. Nesse time estão Marv, Mark e Randall. E eles até constroem uma ponte para facilitar a travessia ali pela área dos Pitfalls. Eles depois finalmente entram naquela porta que leva para uma área bem ampla que parece um estacionamento. E tem alguns azulejos ou placas retiradas do teto que caíram. O Marv se pergunta se elas foram retiradas ou se elas caíram, mas diz que não sabe dizer qual é a pior das opções. Então eles encontram um mapa desenhado na parede e a rádio deles perde o sinal com a central. Uma pessoa aparece de surpresa e desarma o Mark, que é o cara que estava armado ali para caso eles encontrassem a entidade. E o Marvin tenta falar com esse cara e o cara reconhece a voz dele. O Marvin fala: "Caraca, você estava desaparecido há meses." E esse cara tá muito bravo porque ele fala que as pessoas do front room, a família dele, acham que ele morreu. O rádio então volta a funcionar e o Mark decide pedir ajuda, mas o homem que está armado dispara nele sem nem pensar, deixando ele gravemente ferido, e posteriormente se acabou. Esse é o Peter, o cara que eles estavam falando na ligação entre o Clive e o Ivan, que é o mesmo cara que apareceu com a roupinha amarela naquela sala vermelha, que é o mesmo cara que perdeu a equipe dele. Controle de danos. Depois do tiro, o Peter sai correndo pelas instalações armado, e deve ter sido fácil para ele, já que a equipe deixou o caminho mais ou menos trilhado e ele também já conhecia. Ele sai correndo pelas instalações mesmo com gente atrás dele. Então a gente ouve uma gravação da corporação explicando o que rolou nessa noite. Esse incidente com o homem armado. A pessoa fala que vai explicar tudo em ordem cronológica. Numa manhã do dia 1º de março, uma equipe foi fazer uma checagem de rotina, composta por George, Marvin, Peter e Ronald. E por volta do meio-dia, esse grupo percebeu que tinham perdido o Peter Dent. Daí eles resolveram seguir o protocolo, retornar e fazer equipes para buscar ele. Mas eles não acharam nada e não podiam dizer para a família dele que esse cara simplesmente sumiu sem deixar rastro nenhum. Então, depois de umas 2 semanas procurando sem sucesso, ele foi publicamente dado como morto. No dia 8 de março, há um sinal de movimento que detecta aquela cena do cara entrando com a roupinha amarela na sala com o alarme vermelho. Depois disso, o Peter foi resgatado, e foi contido ali num lugar da empresa onde eles conduziram sabe-se Deus que tipo de experimentos para determinar o que tinha acontecido com o organismo dele enquanto ficou nos backrooms. Estranhamente, ele parecia estar em saúde plena. E eles também recuperaram as gravações dele para entender o que tinha acontecido porque ele ainda estava com a câmera. O Divo que tá dando essa explicação, ele começa a narrar as filmagens encontradas pelo Peter, mas ele fala que isso vai mostrar os highlights, então a gente não tem como saber se eles não manipularam tudo. Ele mostra o momento que o Peter se perdeu da equipe dele, e aqui o cara fala que ele simplesmente não clipou 2 meses pro futuro. Avançamos para maio, onde o Peter consegue voltar pelo threshold
Mas na verdade ele só ficou andando ali pelos backrooms por tipo meia hora e encontrou o caminho de volta. O narrador conta que conversaram com o Peter e meio que não tinha como eles falarem pra imprensa que o cara simplesmente voltou e tá vivo e eles erraram. Então eles resolvem procurar um jeito mais diplomático de reintegrar o Peter na sociedade. E ele estava até disposto a cooperar, mas isso demorou demais. Na segunda semana do confinamento dele ali embaixo, ele estava começando a chegar num nível de estado mental preocupante, sendo diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Quando ele está prestes a ser movido para uma residência fora do complexo, ele foge usando credenciais roubadas e volta para dentro dos backrooms. E depois disso é que ele vai atacar a equipe do Marv e deve fugir armado dentro do complexo. E antes que ele faça mais uma vítima, além do Mark, né, que ele atirou, um tal de Dr. Maxwell consegue desarmá-lo. Mesmo assim, o Peter escapa pela ala de manutenção e volta para a superfície através de um elevador, saindo para fora do complexo. Eles acionaram os guardas e fizeram uma varredura no local, tentando interceptar o Peter antes que testemunhas internas fossem envolvidas. Só que o narrador informa que o Peter Tent foi encontrado sem vida numa encosta próxima. Muito conveniente. Segundo o Cabra, ele caiu e bateu a cabeça contra uma pedra que estava numa área onde tinha um desnível meio mal visível. No fim desse vídeo tem uma seringa bastante suspeita e depois uma cena um pouco longa de um telefone tocando. As pessoas especulam nos comentários que o Peter tentou ligar para a família dele simplesmente para avisar que ele estava vivo. Mas antes que ele conseguisse falar com a família, ele foi desvivido pela própria Async, transbordando. A gente escuta uma pessoa que os comentários acham que pode ser o ex-presidente Richard Nixon, e essa pessoa fala sobre políticas entre o EUA e a União Soviética, com uma mensagem subliminar sobre liberdade de discurso. Daí a gente tem um alarme falando sobre uma certa sobrecarga e a câmera foca num papel assinado pelo Ivan Beck, aquele mano que conversou com o Clyde pelo telefone, que é meio que o vice-cabeça do rolê todo. Pior que eu confesso que eu tava sentindo uma vibe MK Ultra desde o começo. Eu até comentei sobre isso no meu vídeo sobre o filme. E esse negócio de MK Ultra tem tudo a ver com esse rolê da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Explicando bem porcamente, o MK Ultra é tipo uma teoria daquele rolê bizarro, onde as pessoas só usam uma pequena porcentagem do cérebro delas, e daí em algum momento a Rússia e os Estados Unidos fizeram experimentos para ampliar os poderes das pessoas e criar super-humanos. Uma parada bem Stranger Things, mas isso existe já faz anos na internet. E daí eu vi um comentário que alugou um triplex nuclipado de carpete mofado e papel de parede amarelo na minha mente. Uma pessoa dizendo: talvez todo o rolê dos backrooms seja o Ivan tentando consertar algo que ele fez lá para 1970. Será que eles estavam tentando encontrar um jeito de parar lá na União Soviética sem serem detectados? Ou eles estavam querendo armazenar complexos inteiros de laboratórios sem que ninguém soubesse? Iluminação e avaliação de azulejos. Esse aqui é o vídeo mais dispensável pra mim, tá? Talvez ele tenha alguma mensagem muito secreta que só o Core sabe decodificar, mas eu achei ele meio foda-se. A gente pode ver no começo que os threshold mudaram bastante e o pessoal já tá completamente adaptado ao rolê. Mesmo assim, o cameraman reclama que tá muito frio porque ainda não tem um sistema de aquecimento decente. O babado aqui desse vídeo é que eles encontram uma placa de iluminação que não está sendo alimentada por cabo de energia nenhum, mas mesmo assim ela continua ligada. Eles retiram essa placa para analisar, e daí a gente tem um áudio de uma doutora analisando e esclarecendo que essa é só uma lâmpada normal, que aparentemente não precisa de energia nenhuma para continuar ligada e pode continuar funcionando de forma indefinida por anos. Tinha gente brincando nos comentários dizendo que esse vídeo foi uma resposta do Kane para um comentário do Reddit perguntando como as luzes no backrooms funcionam. Eu também levo os comentários pro coração, Kane, eu entendo. Mas acho que se você pensar um pouco mais a fundo, isso é bem perigoso. Tipo, quer dizer que os backrooms são organismos completamente sustentáveis, sem precisar de fontes para as coisas. Tipo, talvez a água das piscinas e das fontes também não precisa de uma fonte, ela só vem.
E talvez, se o pessoal que está explorando os backrooms conseguisse um tipo de engenharia reversa, a gente teria uma fonte de energia e água completamente gratuita e infinita, resolvendo mais um problema de recursos e dinheiro, como era originalmente, supostamente, o objetivo do rolê todo. Agora vamos pro vídeo mais longo e penúltimo, chamado Found Footage 3. Nesse vídeo a gente vai acompanhar um personagem chamado Ravi. Ele vai pra casa dele, trabalha e tá se filmando por algum motivo. Depois a gente ouve ele numa ligação telefônica, aonde ele fala: será que tem gente trabalhando no primeiro andar? Porque ele tá ouvindo uns barulhos. Daí ele resolve checar por ele mesmo com a câmera e descobre que uma das portas de vidro da sua casa foi quebrada. Ele sai andando meio cagado pela casa, tentando encontrar o possível intruso, e encontra uma outra parede quebrada também, que possivelmente dá acesso a um novo cômodo do qual ele não sabia. E ele acaba tomando um puta susto com as luzes e no clipa para uma sala de reuniões dentro do Backrooms. A estadunidense adora esse rolê de encontrei um cômodo secreto na minha casa. Ai, o meu quarto, meu sótão tinha uma parede falsa. A galera é simplesmente inimigo da arquitetura segura. Bom, o Ravi continua seguindo por ali, tentando encontrar placas que levam para uma escadaria e explora esse lugar que parece um prédio de escritório abandonado até começarem a aparecer coisas estranhas, como portas que dão em paredes e objetos em lugares completamente aleatórios. A exploração vai ficando mais perigosa e ele começa a ser perseguido. Ele também passa pelo Tomodachi Life. Ele encontra um rádio e tenta usar, mas não tem sucesso, e finalmente temos um vislumbre do seu perseguidor, que é essa porra aqui. Na wiki dessa série eles chamam isso de Still Life, mas não tem muitas informações nem lore sobre esse personagem. Pelo que eu entendi, ele é mais um NPC criado pelos próprios Backrooms que meio que simula uma vida. Mas dá pra notar que ele é bem mais humanoide que as outras entidades que apareceram até agora. Caminhando, o Ravi encontra uma casa onde ele escuta uma pessoa falando, que é o dono da casa, e o cara conversa com ele dizendo que o Ravi tá invadindo, ele tem que sair dali, porque ele tá tentando proteger a família dele, não sei o quê. E o Ravi fala: não, eu só quero sair, moço, me ajuda. E o cara procura o Ravi na casa e o Ravi procura ele, mas eles não se encontram. Parece que um tá dentro da parede do outro em espaços diferentes. O homem estava hostil inicialmente, mas depois que ele viu o medo na voz do Ravi, ele tenta ajudar e se torna cooperativo. Ele fala: tá bom, eu vou remover essa parede aqui minha, que ainda tá meio solta, e você pode aparecer pra mim com as mãos pra cima. Só que do nada o cara começa a gritar e aparentemente ele não clipou para outro lugar. O próximo trecho são os momentos finais do Ravi antes da câmera dele morrer, com uma tela vermelha, e ele tá tipo vlogando e falando diretamente com a gente. Ele fala sobre uma memória da sua infância que não sai da cabeça dele, de um dia quente que ele passou no parque. A bateria morre e ele diz que só quer ir pra casa. Isso foi bem triste. Esse também é o vídeo em que aparece o clássico papelão de Homem das Cavernas, que tem uma pequena importância no filme, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Último vídeo, Static Dead End, ou Beco Sem Saída Estático. Aqui a gente começa ouvindo uma conversa entre o Marv e o George sobre a morte do Peter. O Marv acha que a empresa deu um fim nele, e o George tá tipo, cara, e daí? Vamos só seguir em frente, let's roll. Corta pro George então operando a câmera e entrando pela threshold, né? E indo até aquela sessão onde o Marv caiu no poço lá no começo. E ele conversa com um novo membro da equipe que a gente não conhecia até então, a Kim. Ela já apareceu antes, mas não teve muita relevância. E a Kim quer mostrar pra ele que o papel de parede, ele tá tipo com um glitch que faz parecer que a imagem foi esticada e alguns objetos simplesmente estão enfiados no meio do chão. E o George fala: é muito interessante, galera. E o vídeo acaba. Eu vi os vídeos na ordem da playlist do próprio Kane, não sei se essa é a ordem cronológica certa, talvez não. Mas eu só queria resumir a história pra vocês, caso vocês estejam com preguiça de ir lá assistir todos os vídeos.
E fiquem à vontade para me contar segredos que eu não fui capaz de descobrir sozinho, porque eu estava querendo terminar esse vídeo o mais rápido possível, na verdade. Bom, sobre o Homem das Cavernas, uma pessoa comentou que esse boneco tá ali, parece que é o Backrooms tirando sarro com a gente, chamando a gente de macacos assustados presos numa caverna. E eu tô explorando bastante vídeos de caverna ultimamente aqui no canal. Eu comecei com Ted the Caver, depois eu reassisti The Descent, e semana passada eu lancei um vídeo sobre uma creepypasta de My Little Pony relacionada a Ted the Caver. E eu acho que esse é o rolê do Backrooms. É isso que dá tanto medo. Esse gatilho feral da gente estar num ambiente grande demais para conseguir se locomover de forma segura, sem saber o que pode estar espreitando na próxima esquina. É um tipo de exploração muito similar à exploração de cavernas, que é um hobby que meio que explodiu esse ano. Muitos TikTokers começaram a fazer vídeos sobre isso, e isso é muito, muito perigoso. É um hobby onde até profissionais acabam morrendo, e quando uma pessoa dessas sofre um acidente, ela tem que mobilizar toda uma equipe para ir resgatá-la, e essa equipe então também entra em risco. Enfim, eu não tive esse pensamento sozinho, tá? Eu vi um vídeo de uma criadora que eu gosto muito, gringa, chamada AJ, onde ela fala sobre como esse hobby é perigoso e as pessoas não deviam estar dando palco para esse tipo de influencer. Mas ao mesmo tempo, dá uma vontade, né? Dá uma vontade de ir para um lugar completamente abandonado, onde você não sabe o que vai encontrar, e simplesmente sair explorando, tipo exploração urbana de prédios abandonados. Se eu recebesse uma cartinha do server me dizendo pode ir que nada vai te acontecer, eu iria com certeza só pela adrenalina e o medo. Mas eu ia ficar morrendo de medo de encontrar uma pessoa ali, ou no caso dos backrooms, de encontrar uma entidade que vai me matar em segundos e eu não vou ter nem chance de reagir. Mas, sei lá, é meio que uma coisa inerente nossa, essa vontade de fazer merda quando a vida tá boa, uma vontade de explorar e procurar problemas e tentar resolver e voltar. É a herança dos homens das cavernas, cara. Então eu achei essa reflexão muito relevante para a história. Pessoal, o vídeo tá chegando no fim. Agora, por favor, fiquem com o meu vlog sobre o dia que eu fui assistir Backrooms no cinema. Galera, tô me arrumando aqui pra ir pros Backrooms daqui a pouco. Se você encontrou essa fita é porque eu postei. Esse aqui é o meu look pros Backrooms. Dale. Gostaram? Eu vou entrar nos Backrooms às 5h20 e eu já tô pronto, porque eu tenho ansiedade crônica. Que sapato vocês acham que é melhor, mais adequado para os Backrooms? Estou chegando no Backrooms. Eu achei que ia estar mais frio. Daí eu vim com uma jaqueta enorme, mas não tá tão frio assim. Eu gostei bastante do filme, sem dar nenhum spoiler aqui, porque os spoilers vão ficar todos no outro vídeo. Eu gostei bastante, mas eu imagino que nem todo mundo vai gostar. Depende muito da expectativa que você criou e de qual é a sua parte favorita dos Backrooms. Se a sua parte favorita é esse terror contemplativo, nostálgico, de espaço liminal, vai que você vai gostar. Se vocês quiserem saber minhas outras impressões sobre os Backrooms, eu aconselho vocês a irem ver o meu vídeo mais completo sobre isso no canal 2. Aproveita e já se inscreve por lá.
eu já voltei pra casa, tá tudo bem. Os backrooms não são tão assustadores assim, tá tudo bem, tá? Gente, eu acho que eu tô da metade da série do Kane agora, tô assistindo pra fazer um resumo pra vocês, que vocês já devem ter assistido nesse vídeo. Mas eu acho que as pessoas que forem ao cinema pensando que vão ver uma série igualzinha do Kane, só porque ele tá na produção e tudo mais, podem acabar se desapontando um pouco, porque faltam elementos da série. Bom, acho que é isso. Chega de backrooms por um tempo. Obrigado por me assistirem até aqui. Enfim, esse foi meu vídeo explorando o conceito dos backrooms como complemento ao vídeo de creepypasta. Em breve eu vou postar uma série AU de My Little Pony sobre backrooms e eu queria ter esse vídeo aqui como respaldo para caso alguém precisasse de mais contexto. E tudo calhou de acontecer bem na época do filme, então foi um timing perfeito. É isso, obrigado por me assistirem até aqui. Vocês já sabem como pode ajudar o canal. Comentando, compartilhando, mandando para pessoas que você acha que vão assistir o canal, hypando e comprando coisas aqui no meu link de YouTube Shop, que me ajuda muito a complementar o meu salário e fazer o sonho da fazenda seguir em frente. Era isso, obrigado, um abraço do seu irmão digital e não entra nos backrooms não, tá? Mas se você entrar, a gente se vê por lá.